Graça e paz a você, nesse momento já, na nossa transmissão, como com os irmãos aqui, já por alguns instantes, às 19 horas nós começamos a nossa reunião e tivemos a oportunidade de entoar cânticos ao Senhor. Nosso Deus é digno de toda adoração e de todo louvor, e devemos empreender a Ele dedicar o nosso melhor. Nós estamos no final de semana, desde ontem, Deus tem trazido chuva à nossa região, não apenas aqui em Barretos, na região de Barretos, mas também de Araçatuba, Bauru, enfim, vários lugares a chuva tem chegado. Para a nossa região estava marcado 70 milímetros, para Araçatuba 125. Talvez seja por isso que hoje, de ontem para hoje, dizia minha cunhada, choveu ininterruptamente. Eles lá foram para a igreja com a chuva caindo, voltaram, a chuva estava caindo. Quando ela me ligou à tarde, ainda estava chovendo. Aqui houve momentos em que houve uma pausa e nós tivemos, não algo ininterrupto, mas de momentos diferentes, a chuva caindo para nós. O Salmo 147, verso 8, diz que Deus é que cobre o céu de nuvens. Deus cobre o céu de nuvens, é Ele que prepara a chuva para a terra. Isso vem de Deus. Eu só oro que a chuva seja uma chuva, não uma tempestade, mas uma chuva, caindo sobre a terra, de maneira a trazer os seus resultados benéficos. Ok. Graças a Deus, uma vez mais nos encontramos para a devoção da palavra, para a 26ª mensagem, no Salmo 23, agora nós estamos chegando ao 5º verso, e este 5º verso apresenta para nós duas declarações deste verso, na nossa lista e rol das declarações desde o primeiro verso. Agora nós temos então a declaração 9ª e 10ª. 9ª e 10ª. Isso significa que já trabalhamos com vocês, com quem está nos acompanhando, das 12 declarações apresentadas no Salmo 23, 8 já temos recebido a compreensão da palavra do Senhor. Nessas 8, a 9ª e a 10ª está no 5º verso. E a minha oração é: Deus, fale conosco, traga compreensão, entendimento, ensino que precisamos, que está nos versos, no 5º verso e no 6º verso, que nós temos ainda pela frente no nosso estudo, dessas 12 declarações, sendo que cada verso tem duas. O 5º verso: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Deixa eu ver aqui no meu texto, preparas mesmo. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Trata-se aqui da 9ª declaração. Unges a minha cabeça com óleo é a declaração de número 10. Mas vamos àquele nosso exercício, começando. Aí eu vou pedir para vocês colocarem em pé, você aqui, você da transmissão que queira também colocar-se em pé. Vamos a uma só voz mencionarmos o Salmo 23, que aí então você vai de tanto ouvir, você vai gravar, como quase no sistema das crianças, que de tanto repetirem algo, aprendem. Quando uma criança, 4, 5 anos de idade, até mesmo 6, pronuncia algo com muita facilidade, significa que ela ouviu de alguém e houve ali um processo de repetição em que ela familiarizou-se com tal informação.
Vamos lá, Salmo 23. Aí todo mundo aí tá, isso, gostei de ver vocês. Ninguém com Bíblia, todo mundo confiando que eu vou falar forte e você vai me seguir. Não é assim? É mais ou menos isso, não é, Maria Joelha? Vão me seguir. Vamos lá então, o texto não é tão difícil, não é? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Muito bem, o nosso exercício, recitando o Salmo 23. Gostei de ver o desafio de vocês aí, desapegando-se das Bíblias e tentando o desafio comigo na menção dessa poesia que Deus entregou ao seu servo Davi. Vamos orar nesse momento. Agradecidos estamos, ó Deus bendito, por mais este privilégio de nos encontrarmos na casa do Senhor, por mais essa oportunidade que temos de nos entregarmos ao aprendizado daquilo que o Senhor tem para falar conosco, nas páginas da palavra, mais específica e diretamente, no Salmo 23. Agora chegamos, pela graça do Senhor, no 5º verso. Ó Deus, nos dá a condição de sermos instrumentos nas mãos do Senhor. Usa-me, ó Deus, capacita-me, Pai, e que a palavra hoje à noite apresentada, venha ela encontrar lugar em cada coração daqueles que agora têm a oportunidade de acompanhar a pregação, o ensino da palavra do Senhor. Eu oro nesse momento, agradecido, no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Estudando comigo, ou juntos nós estamos nesse estudo e no aprendizado da palavra do Senhor. Um fato interessante é que sempre chama-nos a atenção aquela primeira declaração do Salmo: o Senhor é o meu pastor. E o interessante é que o salmista, após abrir o Salmo 23, Salmo um dos mais conhecidos dentro dos textos da palavra de Deus, o Salmo 23, chamado de patrimônio histórico da humanidade, juntamente com 1 Coríntios capítulo 13. O Senhor é o meu pastor, apresentando aquele a quem ele, Davi, como ovelha, se posiciona e tem a ousadia de apresentar quem é o seu pastor. É o Senhor. Adonai, um dos nomes da pluralidade dos nomes de Deus, o Deus de Israel, o Senhor Altíssimo, vindo numa compreensão para nós do Novo Testamento, da declaração apresentada pelo Senhor Jesus Cristo: eu sou o bom pastor da sua vida pelas suas ovelhas. Jesus é o Senhor do Salmo 23, Deus e Deus em Cristo. Quando chegamos na segunda declaração, nada me faltará, apresentando então as provisões do Senhor, do Salmo 23, do Senhor é o meu pastor, e você acompanhando comigo os versos seguintes: deitar-me faz em verdes pastos. Quem é que faz a ovelha deitar em verdes pastos?
pastor, o Senhor. Quem é que conduz a ovelha às águas tranquilas? O Senhor, o pastor. Quem é que quando a ovelha, por tomar uma posição deitando-se e o centro da sua gravidade do corpo, ao deslocar-se, ela fica virada de patas para o ar? Quem é que traz a restauração para a ovelha? O pastor, o Senhor. Quem é que conduz a ovelha por veredas da justiça? O Senhor, o pastor. Quem é que está com a ovelha quando ela está atravessando o vale da sombra da morte? O pastor, o Senhor. Quem é que carrega na sua mão os seus instrumentos que trazem consolação para a ovelha, cajado e vara? Quem é que carrega? O Senhor, o pastor. Eu quero que você entenda, com essa colocação que eu estou fazendo, que em momento algum em que a ovelha necessita do auxílio, da provisão, do cuidado, e vou mais além, da presença do pastor, lhe faltou esse cuidado, esse auxílio, essa presença. Com isso eu quero dizer que o Senhor é o meu pastor, não sentirei falta, não me faltará. E você viu pelo texto, em momento algum faltou para a ovelha o que? De mais importante do pastor para ela? A presença. Em momento algum faltou a presença. Quando ela precisou descansar, quem é que forneceu descanso para ela? Não foi o pastor? Quando ela precisou saciar a sua sede em águas tranquilas, lá estava a presença do pastor, levando-a a águas tranquilas. Na restauração, na condução pela vereda da justiça, no vale, a presença do pastor. Não faltou, não me faltará. Não diz respeito como o texto coloca, nada me faltará. O nada me faltará ressalta, não haverá falta da presença de Deus, do Senhor, do pastor. Uma vez que você é a ovelha do Senhor Jesus Cristo, não vai te faltar, você não será carente da presença dele. E nós vimos o quanto é importante a presença, o cheiro, a voz do pastor para a ovelha. Isso é muito importante. Então, por todo o cenário já apresentado do Salmo, o grande diferencial, aquilo realmente que fez a diferença, foi ou não foi? A presença do pastor. Amém? A presença do pastor. O fato do pastor estar atento às necessidades da sua ovelha, é a presença dele que levou-a a deitar em verdes pastos, conduzida a águas tranquilas, trouxe-lhe refrigério quando ficou virada, deslocou-se o centro de gravidade do seu corpo. Em todos os aspectos, a presença do pastor. Então Davi, ele traz isso consigo e faz essa demonstração pelo Salmo. E agora então, chega o quinto verso. É um momento em que a ovelha, falando com o pastor, porque no começo ela fala do pastor para alguém, para um vizinho, ela está demonstrando toda a sua alegria, contentamento aos cuidados desse pastor, e agora ela fala com esse pastor, e agora no diálogo entra: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Esse momento aqui do quinto verso
nós temos nessa afirmação, essa é uma afirmação, é uma declaração e é uma afirmação ao mesmo tempo. Nós temos que ter um entendimento do que está acontecendo com a ovelha nesse momento em que ela faz essa afirmação. Diante dessa afirmação, preparas uma mesa, ou preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. A ovelha, onde é que a ovelha se encontra agora? Primeira coisa que você tem que ter em mente, onde a ovelha se encontra? Eu disse para você que ela já passou pelo vale, ela passou pelo vale, indo para um lugar, do vale, que é o baixo, ela foi numa subida gradativa, e agora a ovelha se encontra nas regiões altas das montanhas. O quinto verso agora coloca a ovelha nas regiões altas das montanhas, no que nós chamamos aqui do quê? De pastagens de... Eu falei muitas vezes essa palavra, as pastagens de... Isso, Ernesto, as pastagens de verão, quando então o pastor desloca-se para essas regiões altas com o seu rebanho. Essas regiões altas, elas recebem um nome, elas são conhecidas como platôs. Essa palavra platôs é uma palavra que você tem ouvido muito. Já ouviu a palavra platôs? Já. Eles trouxeram essa palavra para o termo científico, a palavra do campo, da área geográfica, mas ela veio para a área científica em relação à Covid-19, uma questão de atingir o platô tal. Então você vai pesquisar aí, você vai encontrar essa questão da Covid com essa palavra platô, mas a palavra platôs é uma palavra de termo geográfico, da geografia. Essas regiões altas, nas montanhas, elas são conhecidas como platôs, e é uma região muito procurada, desejada pelos criadores de ovelhas. Agora, o fato que nos chama a atenção é que algumas das melhores regiões do mundo, como por exemplo, no oeste dos Estados Unidos e no sul da Europa, qual é o nome que eles dão para esses platôs? Esses platôs são conhecidos como mesas. Mesas. Vocábulo derivado da palavra espanhola, de igual significado na língua portuguesa. Mesa. Mesa. Interessante isso. E tem uma tribo da África, do dialeto Kiswahili, que para designar mesa no dialeto deles, a palavra é mesa mesmo. Agora é lógico que lá na África, quem passou por lá? Essa palavra, o uso dela se deve aos primeiros exploradores portugueses. Esses exploradores portugueses, eles se aportaram na costa oriental africana. E não é de se estranhar que um exemplo clássico disso é um monte, uma montanha que tem perto, próximo da cidade do Cabo, chamada de Monte... Pegou o raciocínio? Na África, perto da cidade do Cabo, ali na cidade do Cabo, tem uma montanha chamada Monte... Pegou o raciocínio? Monte, mundialmente conhecido, Monte Mesa. Monte Mesa, lá na África tem o Monte Mesa. E é verdade que usa essa palavra para designar planaltos bem elevados, não é incomum nesse continente. O que não é incomum é comum, por causa então do Monte Mesa, mundialmente conhecido. E aí você aprendeu que lá na África, perto da cidade do Cabo, tem um monte, uma montanha chamada Montanha Mesa, Monte Mesa. Até porque o planalto, aliás, platô e planalto a mesma coisa.
Platô é algo plano e elevado. Então, tem algo plano e elevado. Cume mais ou menos nivelado. Lá no alto do monte está o platô, aquela parte plana, nivelada. Tem platô de 3 quilômetros, enorme, uma área enorme, mais ou menos plana, nivelada. E é nessa região que vão colocar as ovelhas. E esses platôs são chamados de mesa. Então, provavelmente, o que Davi quis dizer aqui no Salmo 23 diz respeito a estes platôs, a essas regiões mais ou menos nivelada, plana, em que era muito procurada pelos pastores para preparar para as ovelhas. Então, preparas uma mesa perante mim. Por que na presença dos meus inimigos? Porque diz respeito a algo aberto. É aberto, uma região aberta, não tem cercado. Então ali, quando as ovelhas estão, você não vai ver. É quase que impossível, diz os criadores de ovelhas, de você perceber a presença dos inimigos espreitando as ovelhas. Mas algo que eu quero tratar com você aqui, que envolve a presença, e aí é a questão do preparas. Preparar uma mesa para as ovelhas não é algo fácil, é algo difícil, e requer 3 Ds do pastor. Por isso que é o pastor em 3D, não é o tridimensional não, que você vai lá no cinema, coloca aquele óculos e tem a imagem modificada, o profundo é mais profundo e tal, mas 3D, eu coloquei 3D, porque são 3 palavras na preparação da mesa, não só na preparação da mesa, mas que envolve o trabalho do pastoreio, o trabalho de cuidar de ovelhas, e vai culminar muito aqui no preparas uma mesa, porque dá muito trabalho preparar uma mesa para as ovelhas. Então o primeiro D é o D da disponibilidade, da disposição. O pastor tem que estar disposto. Quem vai cuidar de ovelhas tem que ter disposição, disponibilidade. Já ouviu quando na empresa diz assim, fazendo um recrutamento para uma determinada vaga de trabalho, eles colocam assim, além dos requisitos que você deve preencher, aí vem assim, disponibilidade de horário. Tem gente que bate o olho assim, nem dá muita atenção para isso, e vai lá preenchendo os requisitos da vaga, e aí está trabalhando, e diz assim, mas eu preciso de você agora fazendo esse horário. E a pessoa diz, não, mas eu não posso fazer esse horário. Uai, mas você assumiu um compromisso com disponibilidade de horário, ou seja, estar disponível, colocar-se a serviço de alguém, quando você pode então estar pronto a atender aquilo que requer de você. Então o pastor tem que ter disposição, disponibilidade. Vou preparar a mesa, ou é algo importante e eu quero preparar, eu estou disposto a preparar, eu estou pronto a preparar a mesa, eu vou preparar a mesa. A ovelha diz, preparas uma mesa. Quem é que prepara a mesa? É o pastor, é a missão do pastor, é o trabalho do pastor. Eu acho lindo quando Cristo diz em João, Evangelho de João, capítulo 5, meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Deus é o autor do trabalho, não é verdade? Não é Deus que criou o trabalho? Deus criou Adão, levou-o para um lindo jardim, e Adão foi o quê? Lavrador. Trabalha, Deus é o autor do trabalho. Qual é o inseto que mais nos desafia a sermos pessoas trabalhadeiras? Qual é o inseto que mais nos desafia? Formigas. Provérbios 6:6 diz o que lá em Provérbios? Vamos ler Provérbios 6:6? Provérbios 6, capítulo 6, versículo 6. Devemos
repugnar, combater a preguicite. Preguiça não faz bem para o nosso ser. Provérbios 6,6 diz o quê? Vai ter com a formiga. Quem que deve ter com a formiga? Ó, preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Agora, é um fato interessante da formiga, porque o texto diz que a formiga, ela trabalha, e ela não tem, a qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão, prepara no verão o seu pão, na cega ajuda o seu mantimento. Você já viu um ajuntamento de formigas trabalhando? Você não vai ver uma formiguinha parada, só olhando, fiscalizando. Eu sei que eles têm um sistema de trabalho deles, não precisa de chefe para ficar observando se a formiguinha vai trabalhar ou não, se ela vai fazer direito o seu serviço. Ela faz. E Deus, ao criar o ser humano, o criou com a condição de ser alguém muito dedicado ao trabalho. Seja o trabalho que exija a mente ou o corpo, há capacidade para isso. Há serviço que requer muito da parte mental, mas há serviço que requer também da parte física, sem problema. Você foi criado com habilidades para isso. Amanhã é segunda-feira, tem muita gente que segunda-feira é algo tenebroso. Que bênção! Você deslocar-se da sua casa e ir para o seu posto de trabalho. E deve trabalhar, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, como nos ensina 1 aos Coríntios, capítulo 14, verso 31, se eu não esteja enganado, fazei tudo para a glória de Deus, dar o seu melhor. Alguém saiu observando trabalhadores que estavam numa importante obra, e o primeiro estava tão zangado, aborrecido, porque ele tinha que quebrar pedras. O segundo trabalhador, quando foi indagado, aliás, o primeiro, quando foi indagado o que estava fazendo, de raiva disse: você está cego, fulano? Não está vendo o que eu estou fazendo? Ele aborrecia o que ele tinha que fazer, era algo aborrecível para ele. O segundo já trouxe uma resposta um pouco melhor do que o primeiro. Disse: olha, eu estou numa obra na qual eu venho trabalhar e tenho um sustento para manter a minha família, assim. E o terceiro, quando foi indagado, olhou para o céu e respondeu: eu estou envolvido na construção de uma importante catedral. Ele via ali que ele estava envolvido numa construção muito importante, e ele era peça entre os trabalhadores naquela obra. Prepara! Está pronto para trabalhar? Está pronto para colocar a mão na obra? Ou você tem preguiça? Se tiver preguiça, pastor não pode ter preguiça. Já imaginou? O pastor do Salmo 23, ele tem que preparar a mesa. Ele vai preparar a mesa. Depois de eu falar dos 3D, eu vou falar como que essa mesa é preparada. Você tem a definição da mesa agora? Já tem a definição da mesa. Eu quero fazer a observação da preparação na pessoa do pastor, dos 3D. Disposição. Ele está disponível. É minha missão. É meu trabalho. Nós somos atraídos pela pessoa do Senhor Jesus. Como ele era envolvido. Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Eu quero mais do que nunca que Deus me dê graça, e faça de mim um trabalhador, porque a Bíblia diz: portanto, meus amados, é muito
Queridos irmãos, sede firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Você sabia que Deus não é Deus que chama os desocupados para o seu trabalho, para a sua obra? Deus é que abençoa o trabalho, o trabalhador, agrada a Deus. Eu agradeço a Deus hoje, porque na nossa família, desde pequeno, criança aprende a trabalhar. A gente pensa, né? Instrui o menino no caminho que deve andar. Nesse instrui o menino no caminho que deve andar, instrui a criança, que trabalho não é algo terrível e penoso, é algo que vem de Deus, é bênção de Deus. Você viu o apóstolo Paulo? Trabalhei mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo, em 1 Coríntios, ele menciona isso. Onde tenha um folgado, vai ter espaço para que alguém seja, como uma educadora muito bem empregou esses dias, por trás de todo folgado, tem alguém sufocado. Já imaginou sobre isso? Por trás de todo folgado, tem alguém sufocado. Prepara uma mesa perante mim. Preparar a mesa. A mãe prepara, né? A missão do pastor é preparar a mesa. A mãe prepara. A mãe prepara o almoço. É a missão da mãe preparar o almoço. Os filhos podem, aí vai pôr, vou até pôr o marido aqui para não achar que o marido é folgado. Auxiliar. Lá em casa, como tem duas filhas, uma vai para a cozinha lavar a louça, a outra para casa, mas quem prepara o suco lá em casa, aí é minha missão, o suco é comigo, mas a mãe prepara o almoço, e nós nos deliciamos, a gente se delicia com a comida da dona Célia. Contei para minha cunhada hoje, já falou que estão almoçando aí, porque a minha cunhada estava aqui a semana passada, você lembra dela aqui, cantou, mas a missionária, companheira de trabalho, ela falou, o que é o almoço aí hoje? Falei, estamos repetindo o cardápio da semana passada. Ela, puxa vida, estava uma delícia o almoço da semana passada, nós repetimos o cardápio hoje, até por uma questão de ser algo prático. Trabalha. O apóstolo Paulo, amados, era alguém que tinha disposição, disponível, ele colocou-se inteiramente a serviço do Senhor. Vamos lá para Atos capítulo 9, versículo 15, Atos 9, Atos capítulo 9, versículo 15. Aqui o Senhor está falando com Ananias. Ananias tem a missão de ir até Saulo. Você, entre os discípulos do Senhor, a melhor observação de um discípulo, de algo que é mencionado de Paulo aqui, quando Ananias vai ter com ele, o Senhor diz que Saulo, desprovido por um momento de tempo da visão, está lá em Damasco aguardando na rua direita receber instruções que Deus lhe daria, e o enviado é Ananias, e a ordem para Ananias é vai, porque eis que ele está orando. Mas no verso 15, quando Ananias apresenta considerações de quem era Saulo, e realmente Saulo era uma pessoa que perseguia
O povo de Deus perseguia Jesus, perseguia os discípulos, com autoridade para prender até matar. Verso 15, disse-lhe porém o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Muito trabalho, muita ocupação Deus tinha para Saulo, que depois vem a ser Paulo. Muita ocupação, muito trabalho. Tanto é que mais tarde ele vai dizer: trabalhei mais do que todos eles. Não eu, ele não para por aí, mas a graça de Deus que estava com ele. Disposição, disponível. O preguiçoso é alguém que foge da disposição, tem medo da disposição. Graças a Deus por nos dar disposição. Você já observou como que é horrível para você quando você está doente? A primeira coisa que a doença, a febre, muitas vezes o resfriado, a Covid fez com as pessoas, roubou, tirou das pessoas algo que nós tanto estimamos: a disposição. Já vivi momentos que eu não tinha disposição para nada, a não ser me jogar numa cama, prostrado. É horrível, quando você está febril, quando você está doente, não há disposição. Mas chega um momento da vida, que a idade, o avanço da idade, vai aos poucos, roubando, tirando, não roubando, né, mas tirando, diminuindo a sua disposição, disponibilidade. Por isso que a fase da mocidade, do jovem, né, energia. Por isso que a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Há um momento que você vai sofrendo uma debilitação de forças. Eu tenho lido sobre missionários na chamada curva da vida, já bem idosos, a voz já enfraquecida, já segurando uma bengala, o corpo frágil. Eles olham para os jovens e dizem: jovens, dediquem suas vidas ao Senhor. Já que eu usei a palavra dediquem, de disponibilidade, disposição, uma outra palavra do 3D do pastor é dedicação. Dedicação. Estar disponível é uma coisa, dedicar-se é você tornar aquilo a devoção, a sua consagração. E a terceira palavra, depois de disposição, dedicação, é determinação. Fazer o que for preciso ser feito para que algo aconteça. A determinação é muito marcante quando o pastor tem que procurar a ovelha perdida. A determinação dele é ir até encontrá-la. Ele busca até encontrá-la. E na preparação da mesa, ela vai acontecer. Muito bem. Definição, observação, e agora nós vamos propriamente entender o que é que o pastor faz preparando a mesa para a ovelha. O que que envolve essa preparação da mesa para as ovelhas? Ainda na estação que antecede o verão, o pastor, ele já sabe onde será preparada a mesa para as suas ovelhas. Ele sabe. Por que eu estou dizendo isto? O pastor jamais conduz o seu rebanho para um lugar
que ele não conheça, que ele não tenha conhecimento, jamais. Ele sabe o caminho, ele sabe onde está esse lugar, ele tem conhecimento desse lugar, ele já examinou este lugar. Então ele vai, está terminando a estação anterior ao verão, ele faz o quê? Ele vai até o lugar que será preparado a mesa para as ovelhas, ele faz rondas preliminares. O território é um território selvagem, um território escabroso, ele faz uma observação desse território, ele vai examinar esse território com cuidado, porque embora tais mesas, elas são por vezes distantes, lugares distantes e de difícil acesso. Agora o criador enérgico e empreendedor não poupa tempo nem esforços para preparar essas mesas para a chegada do rebanho. Ele tem disposição, ele tem dedicação, ele tem determinação. É distante? Não importa. É de difícil acesso? Mas é o melhor. Se for o melhor, ele vai em busca sempre do melhor. Jesus sabe bem o caminho, e eu preciso só segui-lo. Deixe as suas decisões da sua vida, as decisões que você tem que tomar, deixe nas mãos do Senhor. Coloque a sua vida no altar do Senhor. Deus, cuide da minha vida. Deus quer algo de você. O provérbio diz: filho meu, dê-me o teu coração. Coloque a sua vida diante do Senhor. Deus, aqui está a minha vida. O Senhor é quem tem a direção certa, o melhor para que eu venha desfrutar, está na presença do Senhor. Nós precisamos da presença de Deus. O melhor da vida cristã é na presença do Senhor. E você aprendeu, tem aprendido, que Deus, que Cristo está pronto a manifestar na sua vida a sua presença. Jamais vai faltar a presença do Senhor, que supre todas as suas necessidades, e Paulo diz, elas são supridas em glória por Jesus Cristo. O pastor ele está mantendo sempre em mente o melhor aproveitamento possível para o rebanho, sempre. Ele visa o melhor aproveitamento para o rebanho. Ele dá um melhor e cuida com o melhor do seu rebanho. O supremo pastor é Cristo. Cristo conhece você profundamente. Eu dependo dele para lidar com você. Eu falo, Senhor, fale comigo. As ovelhas são de Cristo. Eu sou apenas um instrumento para cuidar das ovelhas do Senhor Jesus. Houve na minha vida que, colocando-me à disposição do Senhor, em decisões importantes, eu ouvi um não de Deus. Mas foi bom, porque no desfecho, mais adiante, do plano e propósito de Deus, foi o melhor para mim. Nós muitas vezes achamos que, não, isso é o melhor, mas não, o melhor está com o Senhor. Até porque quando o pastor vai examinar a área que ele está levando a ovelha, ele faz isso antes de conduzir as ovelhas para lá. É antes. Ele faz uma ou duas viagens. O que ele está fazendo? Ele está preparando a mesa para as suas ovelhas. Eu acho interessante porque no passado os pastores levavam até sais e minerais que eles espalhavam em pontos estratégicos ali do terreno,
onde as ovelhas iriam usufruir desses sais, desses minerais que eram colocados ali elas iriam usufruir durante o verão. E é dito que o pastor ele toma a admoestação até dos locais, clareiras, encostas, campinas, onde por mais tempo as ovelhas estarão pastando. Ele toma essa precaução. Aqui vai ficar por mais tempo. Aqui é um local muito bom. Tem essa clareira. Então ele toma esse cuidado. Algo muito. Ele está visando o melhor. É o pastor enérgico, é o pastor empreendedor, é o bom pastor. Então muitas vezes nós não temos uma noção de como Deus nos trata, como Cristo nos trata. Às vezes nós achamos que somos tratados, Deus não está aí para a minha vida. Eu estou passando um momento agora, parece que o Senhor Jesus não está presente, Ele não está consciente, está acontecendo. Está consciente. E muitas vezes está preparando algo para você, algo que vai acontecer na sua vida, com maior cuidado, com maior atenção, está preparando uma mesa para você, está preparando algo muito importante. Eu alimento uma expectativa muito grande, de um alento muito forte, quando Jesus estava se preparando para voltar aos céus, para ser assunto aos céus, como que Ele preparou o coração, o ser dos discípulos. Não vos deixarei órfãos. Ele prepara os discípulos com a vinda do Consolador. Ele trabalha esse assunto. Houve assunto que ele não podia falar ainda, não era o momento dele falar com eles. Eles não iam suportar, mas ele trabalha com eles. Ele traz o conforto, uma preparação para que eles não sentissem de uma maneira muito forte a separação quando ele fosse assunto aos céus. Ele fica com eles depois da ressurreição 40 dias. 40 dias. Há uma preparação. Melhor. Muitas vezes nós não gostamos, às vezes, de um tipo de remédio, porque é amargo, mas ele tem um efeito curativo, ainda que seja amargo. Uma outra coisa que o pastor tem que tomar muito cuidado na preparação da mesa é que a ovelha, ela é um animal que come praticamente de tudo. Então ele vai ficar atento a respeito das ervas daninhas. Mais ainda, ervas, eu chamo de daninha porque elas são venenosas, plantas venenosas. Ou ele vai providenciar para que o rebanho não se aproxime desse local, ou ele vai pura e simplesmente arrancar essas ervas venenosas, essas plantas venenosas, e a plantas venenosas que se as ovelhas comerem, é morte certa. E nesses locais que está preparando a mesa, existem plantas venenosas, perigosas, que ele tem que ficar atento, tem que conhecer. Ele conhece essas plantas venenosas que vão terrivelmente prejudicar o rebanho. Evidentemente, Davi tinha tudo isso em mente, quando ele diz, preparas uma mesa perante mim. Ele sabia o que era preparar uma mesa. Preparar envolve trabalho, envolve disposição, envolve dedicação, envolve determinação. Não é algo fácil, como o próprio trabalho do pastor, mas é uma missão tão bela, tão gratificante, que eu vi um servo de Deus dizendo o seguinte, que se nós tivéssemos noção, se o pastor tivesse noção do quão belo, do quão nobre é esse trabalho do pastoreio, ele pagaria para ser pastor. Você já imaginou algo assim? Pagar para ser pastor, é a missão das mais belas, o pastoreio. Estou falando agora dos pastores, homens usados por Deus para cuidar de um rebanho, para cuidar de vidas. O destino
espiritual das pessoas, muito mais sério do que o destino emocional, do que o destino físico. Os médicos humanos cuidam da saúde física, o pastor cuida da saúde espiritual. A missão das mais nobres. Davi tinha isso em mente. Davi, não foge nós a compreensão de que Davi tinha disposição, dedicação e determinação. Ele matou um urso por causa das ovelhas, para defender as ovelhas. Ele matou um leão para defender as ovelhas. E Deus o levou a derrubar o gigante Golias para defender uma nação. Quem é capaz de defender um animal é capaz de defender uma nação. Preparas uma mesa perante mim. É a missão do pastor. Não para por aí. Eu vou parar aqui, mas tem mais coisas que ele tem que fazer na preparação para levar o rebanho para esse lugar. E agora o rebanho está aqui no verso 5, nas regiões altas. Está chegando o momento da mesa, chegando o momento do território de pastagens. É preparado pelo pastor, que envolve disposição, envolve dedicação, envolve determinação, trabalho. A obra de Deus, o povo de Deus, nós aprendemos até mesmo para você vir cultuar a Deus, não é algo muitas vezes simples. Envolve disposição, envolve dedicação, envolve determinação. Eu durante a semana não vejo a hora de chegar o momento dos nossos cultos, encontrar os irmãos, estar juntos, entoando cânticos ao Senhor. Comunhão é muito importante na vida cristã, e você desfruta disso com o povo de Deus. Momento para você ouvir a palavra de Deus. Você senta aí e Deus fala comigo. Não envolve dedicação? Não envolve disposição? Está disponível. Agora, enquanto estou pregando, não sei se o nosso microfone aqui está chegando o som, mas está caindo uma deliciosa chuva. Uma chuva calma, uma chuva providencial do Senhor Deus. Então, disposição, dedicação e determinação. Seja alguém que Deus vai estar dando a você, naquilo que você tem que fazer para Deus, fazendo melhor, com disposição, com dedicação e com determinação. Faça o que é possível fazer, para que você possa estar debaixo das mãos de bênção do Senhor. Muitas vezes as pessoas, eu tenho o costume de dizer que você deve usufruir sempre daquilo que você tem, não daquilo que você não tem. Houve um tempo que a gente ia para a igreja, ou vinha para a igreja de SP2. Você lembra do SP2? Será que é da minha época que a gente falava muito SP2? O que você veio, fulano? Eu vim de SP2, caminhando, não é? SP2. Aí você pode vir para a igreja de bicicleta, já melhorou um pouquinho. Ou você pode vir de moto, ou você pode vir de carro, você pode vir de ônibus. Tem vários meios que você pode vir. Você é disposto. Deus não tem condições de ir de ônibus hoje, mas dá para ir a pé. Venha a pé, mas venha para a igreja. Há momento que Deus está provando você, não é assim? Há momentos de provação de Deus, teste. Então você vem. Quem já veio a pé, bicicleta, moto, carro, de vez em quando o carro não está disponível, ele adoece, ele estragou. Lembra aquele culto que nós viemos de motoca? Nós viemos de motoca para a igreja. Teve um culto que nós fomos já no passado de bicicleta, não tínhamos o
carro disponível, não tínhamos a moto disponível, mas nós estávamos disponíveis. Amém? Ainda que o carro não esteja disponível, falta combustível, houve um estrago tal. Vamos pegar o carro na garagem uma época, cadê a bateria? Falhou, não tinha bateria, só na segunda-feira para consertar. Viemos de moto, mas viemos, disponibilidade, dedicação, determinação. Eu acho importante, naquilo que nós consideramos fundamental para nós nos envolvemos, não envolvemos? Se para você vir ao culto é apenas uma questão de ir aqui sentar e depois voltar, não tem um sentido maior isso, talvez seja por isso que, quando der eu vou. Eu vi uma frase esse dia para trás, assim, você é aquela pessoa que larga tudo para ir ao culto? Ou você não vai ao culto porque... Não, você é a pessoa que faz qualquer coisa. Você é a pessoa que faz qualquer coisa para ir ao culto? Ou qualquer coisa impede você de ir ao culto? Você faz qualquer coisa para estar no culto? Ou qualquer coisa impede você de estar no culto? Tem um grupo que qualquer coisa impede eles de estar no culto. E tem um grupo que faz qualquer coisa para estar no culto. Eu me lembro uma vez que eu fui para o culto, falei, Senhor, eu matei meu corpo hoje, mas eu quero ir ao culto. Misericórdia. Não foi fácil. Eu estava quebrado fisicamente, mas eu fui ao culto ainda assim. Disposição, dedicação, determinação, fazer o que é preciso ser feito. Sonda, observa a área, seu trabalho. Arrancar as plantas venenosas, tem que tirar a planta venenosa, porque se uma ovelha comer, ela vai morrer. Esse é o trabalho. Semana que vem tem mais trabalho do pastor preparando a mesa, preparando uma mesa para as suas ovelhas. Envolve ou não envolve trabalho? Tem ou não tem que ser um líder, um pastor enérgico e empreendedor? Que tipo de pastor você acha que é o supremo pastor? O Senhor Jesus Cristo. Para cuidar de você, Deus não cochila, meu amado. Deus não pestanejeia. Não dormita. É sempre o melhor. Eu sempre estou dizendo, Deus, o Senhor dá o melhor. Que nós possamos empreender a melhor dedicação da nossa vida para o Senhor. E alegre-se, se anime. Você está debaixo do melhor cuidado, da melhor provisão, até a chuva. O que a meteorologia trouxe para nós de previsão? Tempestade, trovoadas e raio. Peraí, Deus é que muda os tempos, as horas, enfim, tem controle, domínio sobre todas as coisas. Eu orei, Senhor, cuida das nossas chuvas, cuida dos momentos em que a água cai, porque tem lugares que chove em uma hora o que é para chover em 10 dias, é muita água num momento só, e Deus é que prepara as nuvens e traz chuvas sobre a terra. Ele tem controle sobre isso, e nós temos nele a nossa proteção, a nossa segurança, ou não temos? É Ele quem traz segurança verdadeira para nós, e você precisa de segurança. Eu tenho orado, de vez em quando eu pego alguém e fico ali, num período, Deus, é essa pessoa agora, estamos orando por ela. Ore por mim, eu oro por você, oremos uns pelos outros. Nós precisamos desse relacionamento uns com os outros e com o Senhor na vida cristã. Aprendeu a importância da preparação da mesa? Tem mais fato ainda, preparas uma mesa. Daqui a pouquinho esse nosso assunto vai para o campo de vídeos da internet. A minha mesa é essa sim, irmãos. Trazendo do original. Está lá no original, preparas uma mesa, tá? E nós entendemos o que é essa mesa. Não é que Davi sai do território das ovelhas e muda agora para o território da família, não. A mesa é um lugar preparado pelo pastor, onde as ovelhas estarão no verão, e precisa ser preparada, senão as ovelhas
são prejudicadas. Tem mais 2 itens que ele vai preparar, eu quero falar com você semana que vem. Coloquemos-nos em pé. O grupo de louvor aqui na igreja tem que se preparar, né, ensaiando para cantar. Há uma preparação. Tem gente que dá valor em preparação é importante. Já viu aquele time de futebol que se prepara para o jogo? Como é que chama a preparação deles? Treino, né, Ernesto? Treino. Preparação de voz para cantar, há preparação de voz para falar também, tudo envolve uma preparação que envolve disposição, dedicação e determinação. Vamos orar nesse momento. Deus bendito e eterno, o Senhor tem nos ensinado que na obra do Senhor, os preguiçosos se tornam sábios quando vão ter com a formiga e delas recebem o aprendizado de como serem pessoas trabalhadeiras, que não se esquivam ou escondem ou não querem exercitar algo que o Senhor nos criou com a condição, que é trabalharmos. Ó Deus bendito, agradecemos pela igreja que o Senhor tem nos dado, com pessoas trabalhadeiras, com disponibilidade, dedicação e determinação, e aprendemos com o Senhor do Salmo 23, que mostra a sua presença que não falta e vem de encontro a todas as necessidades que acometem as suas ovelhas. E no momento em que nós estudamos o 5º verso, é a missão do pastor preparar a mesa para as suas ovelhas, e essa preparação requer ainda mais disposição, dedicação e determinação. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Continue falando conosco. A tua palavra é viva e eficaz. Ela produz vida e tem efeito sobre nossas vidas. Agradecidos oramos, ó Deus, pelo melhor cuidado do Senhor que temos recebido. Nada tem nos faltado. Temos a presença do Senhor. E é tudo para nós, a presença do Senhor. Obrigado, Deus, por cada momento que nós desfrutamos dessa presença do Senhor em nossas vidas. Oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém.